Muito bem, pessoal, boa noite. Vamos começar nosso sexto encontro, nossa sexta aula do curso sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Hoje é comigo, né? Eu vou falar um pouco para vocês. Eu vou começar a falar, nós vamos ter 4 aulas comigo nessa reta final, e nós vamos detalhar o SNUC, vamos fazer análises críticas, comentar em detalhes sobre alguns aspectos importantes que essa lei trouxe para a gente, né? Quero, antes de começar, mais uma vez agradecer a presença de vocês, sempre um prazer, uma honra encontrá-los aqui virtualmente. Presença, por favor. Então, pessoal, pode ser que ocorra isso, tá bom? Então, mas fiquem tranquilos que é só uma perda temporária, eu volto rapidinho. Tem alguma questão aqui que esse horário está acontecendo isso, tá bom? Mas eu estava falando, né? Espero que vocês tenham gostado do simpósio de áreas protegidas e conservadas urbanas e periurbanas, né? Não era algo programado para o nosso curso, mas feliz em oferecer isso, essa oportunidade de vocês participarem, né, e terem outras experiências com outros palestrantes e tal. Então, algumas pessoas já estão me perguntando a respeito dos certificados de participação. A gente sempre precisa de um tempo, pessoal, porque nós somos poucos aqui trabalhando e tem muita gente envolvida no evento, né? Então a gente precisa de um tempo para emitir esses certificados, beleza? Um último aviso, né? Eu acho que eu já falei para vocês, mas nós já estamos com inscrições abertas para o nosso próximo curso online, que vai ser em junho, que é um curso sobre educação ambiental e etnoconservação. Um curso também espetacular, vai ser a segunda edição dele. Vamos ter participação de vários professores e professoras de fora, inclusive colegas da Argentina, enfim, muito bacana a experiência. E a gente tem condições especiais aí para professores, estudantes, para quem já fez curso conosco, enfim. Quem tiver interesse, depois fala com a gente aí. Muito bem, pessoal, vamos começar hoje, então, a começar imediatamente a nossa aula. Já vou compartilhar aqui com vocês o, a minha apresentação por hoje. Muito bem, acho que vocês já estão vendo aí direitinho, né? O Guilherme está aí no apoio hoje. Qualquer coisa, Guilherme, me fala aqui. E aí, pessoal, eu não vou conseguir acompanhar o chat, né? Mas quando for 8h30, 8h40, eu paro e a gente então abre para as perguntas e debates, tá bom? Então, vamos lá. Bom, na primeira aula que eu dei para vocês, que foi a segunda aula do curso, né? Eu falei um pouco de como essa ideia de áreas protegidas se disseminou pelo mundo, né? A partir da visão moderna de conservação que nasce ali nos Estados Unidos do século XIX. E ela se popularizou, né? Então, hoje, esses dados são os dados mais recentes, né? São dados desse mês já, da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, né? A comissão ela registra 312.883 áreas protegidas no mundo, em 245 países e territórios, né? Mais 7.487 áreas que são consideradas outras medidas efetivas de conservação baseadas em área, em mais 17 territórios. Se a gente somar tudo isso, isso protege algo em torno de 18,44%
das áreas terrestres e águas interiores e 10,01% da área marinha. Ainda estamos longe do que a gente espera para a meta de 2030, né? Mas é claro que esses números são globais, então a gente tem alguns países com situação melhor e outras com situação um pouco pior. O Brasil, especificamente, está no meio termo, né? Alguns biomas brasileiros estão super protegidos, outros super desprotegidos. Então, é sobre o desafio brasileiro que a gente vai falar hoje, né? Bom, é importante, então, a gente lembrar que o Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo, né? Se a gente considerar no geral, ele está ali sempre entre os 3 primeiros, em vários diferentes grupos, né? E essa diversidade, também já destaquei para vocês, não é só biológica, né? É uma diversidade também cultural, uma diversidade de paisagens, né? O que traz uma complexidade muito grande e uma responsabilidade nossa de proteger todo esse patrimônio, né? Esse tesouro, protegendo, sobretudo, as espécies ameaçadas e a própria diversidade biológica do território. Por outro lado, garantindo o uso sustentável dos recursos naturais, envolvendo a participação social, né? E fazemos isso, né? Esse desafio entre proteção e garantia só pode ser feito com a pesquisa, educação ambiental e usando esse patrimônio para a promoção do ecoturismo, que é fundamental para reconectar as pessoas à natureza, permitindo com que elas, de novo, se sintam, né, participantes desse processo e desenvolvam o senso, né, de pertencimento dessas áreas para as suas comunidades, né? Então, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação vem dentro dessa perspectiva, né? E é ele que nós vamos tentar desvendar a partir de hoje. Bom, é importante lembrar que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação ele é uma resposta a um preceito legal que está na Constituição Federal de 1988, né? Quando a gente fala lá do nosso famoso artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E lá, né, no artigo 225, a gente tem, no parágrafo 1º, inciso 3, escrito que cabe, então, ao Estado definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, nós estamos falando de algo que regulamenta esse artigo importante, com esses parágrafos e incisos, né, da Constituição Federal. Então, é dentro desse cenário, dentro do cenário que a gente destacou na última aula, né, com muitos debates, muita discussão que começou ali a rigor no final da década de 70 e vai se culminar com a promulgação da lei no ano 2000, nós vamos ter a criação, então, do que nós chamamos de SNUC, né? SNUC é a sigla para Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Na verdade, o nome correto é Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? Embora o SNUC não contempla, né, a sigla SNUC não contempla o da natureza, mas é importante a gente lembrar que o nome correto é Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que cria essa ideia sistêmica, né, que a gente falou com tantos detalhes na aula passada, né, essa ideia de conectividade, de rede, de sistêmica, né, para garantir um sistema mesmo de proteção para a biodiversidade brasileira, né, envolvendo, então, no caso do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, apenas aquilo que nós chamamos de unidades de conservação em nível federal, estadual e municipal.
Bom, vocês devem ter percebido, inclusive durante o simpósio essa discussão apareceu, e ela tem sido recorrente, né, que hoje há um consenso que para a gente expandir esse sistema e ganhar escala, a gente não pode contar só com as unidades de conservação, né? Daí a importância de outros modelos de áreas protegidas ou de outros territórios especialmente protegidos, não compondo o SNUC, né, mas compondo essa rede sistêmica importante brasileira. Bom, mas nós vamos focar só no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o tema do nosso curso. Eu vou começar, obviamente, pelo capítulo 1, onde a gente tem as disposições preliminares, chamar atenção para alguns pontos, né? Então, o sistema ele se torna lei em 18 de julho de 2000, a Lei 9.985, né? Que já no seu artigo 1º diz lá, essa lei institui, então, olha como eu disse, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, ficou conhecido como SNUC. O que é importante ressaltar, e está destacado aí para vocês, é que a lei ela estabelece critérios e normas tanto para a criação dessas áreas, mas também para a implantação e gestão das unidades de conservação. Então, quero começar aqui chamando a sua atenção para esses 3 momentos distintos, né? O processo de criação, o processo de implantação e o processo de gestão. Então, há uma sequência lógica de eventos quando a gente cria uma unidade de conservação. E essa sequência ela está clara aqui nesse slide, né? Nós temos um momento que nós chamamos de planejamento, que é quando a gente começa os estudos visando a criação de uma unidade de conservação. E esses estudos são denominados de inventário. É um inventário prévio que se faz não só com aspectos da biodiversidade, mas também com aspectos da geodiversidade, do patrimônio arqueológico, né, e aspectos sociais. Então, a partir desse inventário, nós temos o planejamento para subsidiar a criação de uma unidade de conservação, né? Essa criação ela se dá por uma lei ou decreto. A gente vai voltar nisso mais à frente, mas o SNUC diz que as unidades de conservação podem ser criadas por lei, obviamente pelo legislativo, ou por decreto pelo executivo, né? E essa lei ou decreto é subsidiada pelo inventário. O inventário é que vai dizer, por exemplo, qual é o melhor modelo de área ou de unidade de conservação que se aplica àquele território, né, que se quer proteger. E então essas informações vão aparecer aqui na lei ou decreto subsidiando a criação. A partir da criação, a gente passa, aliás, eu costumo dizer que a criação é o passo mais fácil de ser dado, né? Embora ele dependa de uma negociação, né? Mas ele é, a rigor, um ato político, né? A elaboração de uma lei ou de um decreto. A partir daqui a coisa fica mais complicada, porque a partir da criação é preciso fazer a implantação da área. O que é implantar a área? É dotar a área de instrumentos financeiros, né, de recursos financeiros, mas de recursos logísticos também, de pessoal, para que essa área cumpra os objetivos para a qual ela foi criada. E, obviamente, essa implantação ela depende de qual é o tipo de área que foi criada aqui. Então, por exemplo, o processo de implantação não vai ser o mesmo num parque nacional e numa reserva biológica, são diferentes, né? Não vai ser o mesmo numa área de proteção ambiental, cada categoria tem as suas particularidades. Por isso que é importante ter clara essa sequência, né? E com a implantação, a gente vem para o grande desafio que é a gestão dessa área, a administração dessa área, que é feita
a partir de um documento que o nome correto deveria ser plano de gestão, mas ele é sempre citado, inclusive na lei, como um plano de manejo, depois a gente vai voltar a essa discussão, mas ele é, na verdade, um documento de gestão que vai determinar como essa gestão vai ser feita. E um aspecto muito importante é que tanto a gestão quanto o próprio documento são dinâmicos, né? E por isso precisam ser revistos periodicamente. A gente não pode tratar a gestão ao longo de décadas da mesma forma, né? O perfil do visitante muda, a própria natureza muda, enfim. É importante que esse processo de gestão e o próprio plano de gestão sejam dinâmicos. Eu quero chamar a atenção da importância dessa sequência de ações, né? Nós vamos ter uma aula na próxima segunda-feira, dia 11, com o professor Vanderlei, que vai tratar exatamente dos conflitos que são gerados com o processo de criação dessas áreas. E a gênese desses conflitos quase sempre está no fato de que essa sequência não é ou não foi historicamente respeitada, né? Ou seja, criou-se áreas sem qualquer tipo de planejamento, portanto, muitas vezes áreas criadas equivocadamente, né? Como, por exemplo, você criar uma área de proteção integral num local onde historicamente há uso direto dos recursos, né? E aí, se a criação é equivocada, a implantação ou não acontece, ou também é equivocada. E mesmo que a criação seja adequada, mas sem implantação, você não consegue gerir a área, né? Então, essa sequência ela é muito importante para orientar esse processo de estabelecimento de unidades de conservação, né? Temos que começar com o planejamento. A partir do planejamento, a gente tem o ato de criação. A partir da criação, a gente implanta a área, dotando ela de recursos financeiros, humanos, logística, né? E a partir da implantação, a gente faz a gestão, a administração da área com o seu plano de gestão, que é um outro documento, né? Inventário é um documento, plano de gestão é outro, mas perceba que o inventário ele subsidia e alimenta a lei e o decreto, que por sua vez ambos vão subsidiar e alimentar esse plano de gestão. Então isso aqui é um ponto muito importante que a própria lei destaca isso, né, para a importância disso ser respeitado para que a gente possa seguir, né, ter sucesso nesse processo. Bom, nós devemos lembrar que o SNUC ele surge num cenário de conflitos, né? Se por um lado havia a concordância de que é necessário ou a proteção da natureza, nós temos naquele cenário principalmente, né, ali na década de 80, algumas discordâncias muito fortes, né? Como as formas e meios aceitáveis para se garantir essa proteção da natureza. Ou seja, será que a natureza deve ser protegida para o homem, com o homem, ou apenas existe proteção da natureza se o homem não estiver presente? Então, essa discussão, se a gente deve garantir a proteção da natureza com ou sem a presença humana, que surge lá no século XIX, né? Nós comentamos isso ainda nos Estados Unidos, com o avanço dos preservacionistas, por um lado, e os conservacionistas, por outro, né? Os preservacionistas, dentro dessa lógica de manutenção de santuários isolados da presença humana, enquanto os os conservacionistas buscavam essa integração da proteção à natureza com a participação social. Então, a gente tem esses desafios colocados, né? O SNUC surge em meio a uma forte influência dessa dicotomia,
né? E não é à toa que isso se reflete em vários momentos da lei, como a gente vai ver, né? Muito bem. Passado o capítulo, o artigo 1º, no artigo 2º, o SNUC traz o fundamento estratégico para garantir a execução da lei, né? No artigo 2º, nós vamos ter lá uma série de conceitos, depois eu vou mandar uma versão mais atualizada do SNUC para vocês, né? Porque às vezes a gente a lei mudou um pouquinho em alguns aspectos, né? Bom, o artigo 2º, ele, embora trate de conceitos, né, ele é mais que um glossário, simplesmente, né? Ele é fundamental para padronizar a terminologia técnica que vai ser usada para mitigar as subjetividades administrativas e as fragilidades jurídicas. Ou seja, é baseado nesse artigo 2º, onde a gente tem os conceitos, que nós vamos garantir a efetividade jurídica do sistema. E é importante chamar atenção para isso, porque o que está na lei, às vezes, não é o mesmo conceito que normalmente é tratado em alguma disciplina, em algum curso, algum livro, né? Mas o que vale é o que está na lei. Então, o artigo 2º, ele traduz de forma muito clara, de forma precisa, de forma administrativa, né? Não deixando lacunas regulatórias, né? E garantindo a aplicação do artigo 225 da Constituição Federal no que diz respeito principalmente às unidades de conservação. Logo, é fundamental que a gente entenda determinados conceitos para evitar, em discussões jurídicas, né, subjetivismos, interpretações convenientes e discricionariedade, né? O artigo 2º é como se fosse um filtro garantindo essa segurança jurídica para permitir uma gestão técnica previsível e blindada para o próprio plano de manejo, o plano de gestão. Então, como eu disse para vocês, alguns dos conceitos que aparecem ali, por óbvio, eu não vou ler conceito por conceito, mas destacar algumas questões, né? Então, por exemplo, nesse artigo 2º, se conceitua o que é conservação da natureza e o que é preservação da natureza. E esses dois conceitos, né, são frutos dessa dicotomia que eu destaquei mais um pouco antes, que surge ainda no século XIX, onde, por um lado, os conservacionistas sugerem que a proteção da natureza deva se dar com o uso sustentável dos recursos, portanto, um uso direto, e, por outro lado, os preservacionistas vão sugerir uma proteção integral dos recursos com uso apenas indireto. Então, os conservacionistas, eles imaginam que é possível utilizar os recursos da natureza de forma direta, ou seja, manejar esses recursos, retirar madeira, coletar animais, enfim, desde que forma sustentável, garante a proteção da natureza. Já os preservacionistas dizem não, a gente só garante proteção efetiva da natureza com proteção integral e usando apenas de forma indireta. Bom, e o que é esse uso direto e o que é esse uso indireto? Então, o uso direto ele é definido como uma forma de uso da natureza, né, que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição. Ele é a base da proteção integral, tanto é que antigamente, antes do SNUC, as unidades de conservação eram chamadas de unidades de conservação de uso direto ou de uso indireto, né? Então, os de uso indireto são os de proteção integral e eles, então, não prevêem a coleta de material. O que é o uso indireto, então? O turismo é o uso indireto, a educação ambiental, a interpretação ambiental, a recreação ao ar livre, tudo isso é uso indireto.
Já por outro lado, a gente tem o uso direto dos recursos, né, que envolve coleta, o uso direto dos recursos, seja de forma comercial ou não. Aliás, isso é muito importante, né? Quando a gente fala em uso indireto, a gente exclui, inclusive, o uso não comercial, né? Então, eu tirei uma casca de árvore de uma reserva para fazer um chá para minha família. Não, não pode, né? Do ponto de vista legal, não pode. Já no uso direto, isso pode, sendo comercial ou não, ela é a base para o uso sustentável, desde que tenha manejo tecnicamente comprovado. Então, o plano de gestão ele é muito mais importante, ele é importante nos dois casos, mas ele ainda tem uma importância maior na minha visão, nas aquelas áreas de uso direto, porque a gente tem que ter, vocês vão ver que em alguns casos a pesquisa científica ela não é só permitida, ela é incentivada, exatamente porque a gente só consegue fazer uso sustentável e manejo desses recursos se a gente tiver conhecimento técnico e científico, né? Vocês lembram lá da aula do Luciano, em que ele falou, citou lá o caso do manejo do pirarucu, lá na Amazônia, né? Só foi possível com o conhecimento científico, ainda que o conhecimento científico aliado ao conhecimento tradicional. Não importa, mas importa que tenha conhecimento claro para que a gente possa fazer um manejo efetivo, né? Ah, bom, agora, eu esqueci de dizer, só voltando aqui, que esses usos, sejam eles indiretos ou diretos, não necessariamente se darão em toda a área da unidade de conservação. Então, se por um lado, por exemplo, os usos indiretos, né, tem que receber turista ou pesquisa científica, não necessariamente em toda a área. Você pode ter, por exemplo, turismo só em 2, 3% do território. Isso é cumprir o objetivo. Apesar que hoje existe uma lei muito questionável, né, que está longe de se tornar uma realidade ainda, que obriga que os parques nacionais, estaduais e municipais tenham pelo menos 50% do seu território abertos à visitação pública. Isso é bastante polêmico, embora essa lei tenha sido aprovada, mas ainda por várias razões não se concretizou, né? E, por outro lado, o uso direto também não significa que precisa ser em todo o território protegido, né? Ele vai se dar em apenas parcela desse território. Agora, é muito importante a gente entender o que é esse uso sustentável, né? Ele tem que obedecer à ideia, ao princípio da sustentabilidade, que é essa tríplice, né? Essa união tríplice entre manter os processos e biodiversidade, ou seja, perenidade ecológica, mas com justiça social, garantir uma distribuição equitativa de benefícios e tendo viabilidade econômica, gerando renda real, né? Então, não basta pensar só na viabilidade econômica, né? Mas tem que ter toda essa interface para seu uso legal. E aí a gente tem algumas questões. Nem todas as atividades na natureza são sustentáveis, né? Eu vou já aqui antecipar uma questão que é bastante polêmica, que é a mineração, por exemplo. Ora, conceitualmente, não existe mineração sustentável, né? Porque não dá, numa mineração, você manter a perenidade ecológica do sistema. Ou seja, a própria lei diz isso, né? O conceito de sustentabilidade no SNUC diz que, para ser sustentável, os recursos não podem ser usados até o esgotamento. E é exatamente o que acontece na mineração. Aí você vai me dizer, bom, mas eu conheço um monte não, mas eu conheço mineração que ocorre dentro de unidade de conservação. Existe, né? É bom dizer, pessoal, que eu vou apresentar para vocês aqui o que a lei diz e o que deveria ser. Nem sempre na prática acontece, e aí depois a gente vai fazer análises críticas sobre isso também, né? Um dos conceitos, obviamente, mais importantes que aparecem aqui nesse artigo 2º
é o próprio conceito do que são unidades de conservação. E aí eu destaco alguns pontos. Né? Primeiro, o que a lei diz? Olha, é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, ou seja, as águas que estão dentro do território protegido, com características naturais relevantes, vejam, legalmente instituídos pelo poder público. Então, é uma característica das unidades de conservação, elas são legalmente instituídas pelo poder público, seja por lei ou por decreto, com objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração, porque cada categoria tem um modelo de gestão diferente de administração, e aí eu chamo muita atenção para essa última frase, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Por que eu chamo atenção para essa última frase? Porque a lei é muito clara. A partir do momento que se cria uma unidade de conservação, seja ela uma unidade de conservação 100% federal ou uma reserva particular do patrimônio natural, que é 100% particular, o responsável pela criação assume a responsabilidade pela proteção dessa área. Por isso que é muito importante uma avaliação tanto dos órgãos públicos quanto do proprietário que quer criar uma reserva particular sobre essa questão. Porque, só para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas da União vem fazendo periodicamente auditorias sobre as unidades de conservação brasileiras, sobre a gestão delas, né? E vem cobrando tanto no governo federal quanto nos governos estaduais, ações para efetivar a implantação dessas áreas. Né? Eu já participei de algumas dessas auditorias junto com o Tribunal de Contas da União, e aí você vai pensar, bom, mas o que o TCU tem a ver com isso? Né? Exatamente porque a gente está falando de um patrimônio público brasileiro e amparado nesse aspecto da lei, porque uma vez criado, assume-se a responsabilidade de proteção. Isso tem acontecido, essa cobrança também tem acontecido do Ministério Público em muitos municípios, né? Eu sei que tem pessoas aqui de São João do Rei, por exemplo, é uma cidade aqui em Minas Gerais, está passando por esse processo, né? O Ministério Público entrou com uma ação contra a prefeitura exatamente porque a prefeitura não negligenciou a proteção de um parque, né? Aqui em Barbacena isso está acontecendo também, com uma reserva biológica completamente abandonada. Então, há esse ônus que precisa ser muito bem avaliado quando vai se criar uma área. Então, veja que tem alguns aspectos importantes. Né? Primeiro, quando a gente fala da unidade de conservação, a gente não está falando só do território, mas a gente está falando também dos recursos ambientais que estão dentro desse território. E se você ler a própria SNUC define o que são recursos ambientais ou recursos naturais, é tudo, né? Desde a atmosfera até o subsolo, desde das pedras que estão lá. É muito engraçado isso, né? Às vezes as pessoas estão, eu tenho a oportunidade de levar frequentemente pessoas para conhecer áreas protegidas, né? Unidades de conservação, e às vezes as pessoas perguntam, eu não posso tirar uma pedra daqui. Bom, se for de proteção integral, a lei diz que não pode. É claro que a gente acaba sempre tendo um bom senso, né? Mas a lei proíbe, porque a pedra, tudo que está ali dentro, pertence à unidade de conservação. Portanto, não pode ser retirado. Então, muito menos uma mudinha de planta para levar para sua casa, né? Alguma coisa assim. Por isso que é importante que esse território e esses recursos sejam reconhecidos por um ato do poder público, né? Seja lei ou decreto. Como eu disse, as próprias águas jurisdicionais, muita gente, né, lembra que é importante lembrar que as águas, né, os rios, as praias,
são patrimônio nacional, né, público nacional, mas quando elas estão dentro do território da unidade de conservação, elas são consideradas território da unidade com jurisdição própria, né? Obviamente, espera-se que as unidades de conservação sejam criadas em locais com características naturais relevantes e vão ter um regime especial de administração, sendo obrigatório o plano de manejo, dentro do plano de manejo, o trabalho de zoneamento, que vai definir, por exemplo, áreas de uso, sejam diretas ou indiretas, né? Então, só no conceito aqui de unidade de conservação, a gente tem uma grande complexidade de questões que precisam ser levadas em conta e que muitas vezes são negligenciadas e, com o tempo, acabam trazendo consequências negativas para órgãos gestores do município, do Estado, da União, ou mesmo para donos de RPPM. Dois outros conceitos que aparecem no SNUC, que são muito importantes, são os conceitos de restauração e o conceito de recuperação, né? Então, tecnicamente, restaurar e recuperar são coisas diferentes, né? A gente define, ou melhor, a lei define restauração como sendo retorno exato à condição original, o que é um processo que exige um alto investimento e a longo prazo, portanto, normalmente está associado com áreas de proteção integral, né? Enquanto a recuperação é uma recuperação da área numa condição não degradada, mas não necessariamente igual à condição original. Pode ser uma condição diferente da original. Ela é mais barata, né? É mais rápida, como vocês podem ver na interpretação desse gráfico, e também vai ser importante quando a restauração ela não é possível ou é inviável, né? É claro que a gente espera que dentro de uma unidade de conservação a gente tenha a natureza o mais, vou ser redundante, né? A natureza mais natural possível, sendo propositalmente redundante aqui para reforçar essa ideia. Por isso, a restauração deveria ser encontrada, mas ela, de fato, é um processo lento e caro, nem sempre é possível. Às vezes é melhor recuperar áreas, e isso também traz consequências extremamente positivas. Outros conceitos muito importantes que aparecem no artigo 2º é a definição de plano de manejo, de zoneamento e de zona de amortecimento. Esses três instrumentos, que são instrumentos de gestão territorial, eles não surgem com o SNUC, já existiam antes, mas o SNUC regulamenta esses instrumentos, né? Primeiro, definindo o plano de manejo, dizendo que é o documento técnico supremo, né? Que ali no plano de manejo estão todas as regras do jogo, o que pode e o que não pode ser feito naquela área, né? Onde vai ter intervenção, onde não vai ter, tudo que os limites, né? E inclusive o próprio zoneamento, as normas de uso, né? E o que é zoneamento? Partindo para o segundo momento. É quando a gente define setores com objetivos específicos para a execução, para atingir os objetivos de criação daquela área. Então, como eu falei, por exemplo, numa área aberta à visitação pública, a gente tem a chamada zona de uso público, né? Que é o local onde as pessoas podem ir visitar, né? Algumas áreas podem ser feitas visitas apenas com acompanhamento de guia, outras áreas apenas pode ser feita sem acompanhamento de guias, né? O zoneamento é uma estratégia muito importante para a gente atingir algo que lá no turismo de natureza, né? Nós vamos ter o curso de turismo de natureza, a segunda edição no segundo semestre, né? A gente trabalha muito essa coisa de zoneamento, exatamente para mostrar que o desafio de atender a todas as expectativas dos visitantes, né? Tem pessoas que querem caminhar com a família e não ligam de ter muita gente junto, outras pessoas querem caminhar sozinhos, né? Algumas pessoas querem ter o contato mais natural possível com o ambiente, outras
não querem nem sujar o pé e está tudo bem, né? Se a gente quer aproximar as unidades de conservação da sociedade, a gente tem que entender essa diversidade, aceitar, respeitar e concretizá-la, né? Para que as nossas unidades têm que ser para todo mundo, né? E não apenas para os amantes da natureza. Então, o zoneamento ele é o importante. A gente pega a área e divide a área de acordo com as formas de uso que nós queremos. Obviamente, não é só que nós queremos, né? Isso depende de ter áreas mais ou menos vulneráveis, né? Ter presença ou não de espécies ameaçadas, coisas desse tipo. E um outro instrumento muito importante é a zona de amortecimento. A gente vai tratar desses instrumentos com mais calma. A zona de amortecimento, vejam, ela não faz parte do zoneamento. Tem muita gente que confunde isso, né? A zona de amortecimento, ela não é parte do zoneamento da unidade. Por quê? Porque a zona de amortecimento, ela é externa à unidade de conservação. Ela não está dentro da unidade, ela não faz parte da unidade de conservação. Mas ela é o entorno no qual estão sujeitas normas restritivas com o objetivo, e a palavra traduz isso, né, de amortecer o impacto externo ao interior das áreas, né? Então, zonas de amortecimento têm uma função muito importante, elas são historicamente muito importantes. Agora, tem algumas questões que precisam ser levantadas. Novamente, zona de amortecimento não faz parte do zoneamento da área, zona de amortecimento não faz parte do território da unidade de conservação, mas pode ter limites impostos pela unidade para garantir a integridade da unidade. E zona de amortecimento não nasce espontaneamente com a criação de uma unidade de conservação. A zona de amortecimento também precisa ser criada, seja no ato de criação da unidade de conservação, ela precisa ser delimitada, né? Seja no plano de manejo, né? Esses instrumentos de gestão territorial, eles, aliados a alguns outros, como a ideia de corredores ecológicos, né? Eles foram fundamentais para a gente romper algo que a gente falou na outra aula, né? Com a ideia de ilhas de preservação, né? Que traduzem as unidades de conservação como desertos biológicos, como se fossem ilhas mesmo, né? Com um grande risco de erosão genética, para um sistema, né? Uma gestão sistêmica da paisagem com integração regional que viabiliza o fluxo de grandes espécies e a integridade em larga escala. Olha esse desenho aqui da direita, verdinho, né? Como várias unidades de conservação pequenas, conectadas, acabam se transformando numa grande unidade de conservação na prática, né? E isso é extremamente importante no mundo em que a gente tem cada vez menos espaço para criar unidades de conservação. Imagina vocês, por exemplo, na Amazônia, a gente ainda consegue criar grandes áreas, mas na Mata Atlântica isso é impossível, né? Então, havia lá atrás, no século XX, né, um debate na literatura internacional chamado debate SLOS, que SLOS é um acrônimo das palavras em inglês, poucas grandes ou muitas pequenas, né? Significava o seguinte: durante muito tempo a gente debateu o que era melhor, ter poucas unidades de conservação, mas cada uma delas muito grandes, ou seria melhor ter pequenas unidades de conservação, mas muitas delas. A gente sabe que esse debate ele é importante até hoje, mas ele não justifica tudo, né? Porque se a gente tiver muitas pequenas áreas que não estiverem conectadas, por exemplo, elas não vão responder ao desafio de garantir, por exemplo, o fluxo gênico das espécies pela paisagem, né? Então, para garantir essa conectividade, o SNUC trata de corredores ecológicos, né? Então, aqui a gente tem bem o que significa
zona de amortecimento, né, e os corredores ecológicos, né? Então, a zona de amortecimento, a figura da zona de amortecimento, ela vem lá da ideia da reserva da biosfera, né? Aliás, eu vou já adiantar um convite para vocês. Bom, eu não sei se eu já falei para vocês, mas nós temos aqui em Barbacena fazer um parêntese, né? O curso de pós-graduação em planejamento e gestão de áreas naturais protegidas, né? Ele é um curso presencial, a gente está discutindo a possibilidade de transformá-lo num curso à distância. E esse curso já tem 12 anos, né? E esse ano, e todo ano a gente tem uma aula magna, e a aula magna desse ano vai acontecer no dia 2 de junho, com o Cleiton Lino, que é o expoente das reservas da biosfera no Brasil, né? Faz parte da Comissão Mundial das Reservas da Biosfera, e ele vai fazer a aula inaugural para a gente. Depois eu vou mandar o convite para vocês. A aula inaugural vai ser aberta, né? As pessoas podem assistir, não só os alunos da turma. Enfim, fiz esse parênteses porque a figura da reserva da biosfera é que traz essa ideia de que a gente tem uma área núcleo, que é a própria unidade de conservação, onde a gente tem o plano de manejo e o zoneamento ditando as regras internas. A gente tem a zona de amortecimento estabelecida e delimitada, seja no ato de criação ou no plano de manejo, que amortece as pressões antrópicas externas, né, como espécies invasoras, poluição, e pode, portanto, ter restrições específicas no seu interior, né? E a gente tem a figura do corredor ecológico que garante o fluxo gênico e o movimento da biodiversidade, facilitando a recolonização de áreas, né? Então, são instrumentos de gestão previstos na legislação brasileira. Um outro conceito que eu quero destacar também é o conceito. Eu acho que está aqui um pouco errado. Eu quero voltar primeiro, depois eu volto na ideia do extrativismo. Porque eu critico, né, a denominação plano de manejo. Porque se você olhar o que a própria lei diz, né, no inciso 8, a lei define o que é manejo. Então, manejo seria todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica dos ecossistemas, né? Então, isso é manejo. E a lei vai definir o que é plano de manejo. Veja, documento técnico mediante o qual, com fundamentos nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Então, veja, o termo plano de manejo é equivocado, porque o plano é muito mais que um... É claro que você pode ter planos de manejo, mas o documento que orienta a gestão de uma unidade de conservação, ele trata a mais do que manejo, né? Ele é, de fato, um plano de gestão. E por quê, né? Por que se chama plano de manejo? Aí é uma interpretação minha, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com o equívoco de tradução do inglês, isso ainda lá nas décadas de 60, 50, porque, vejam, historicamente, nos Estados Unidos, por exemplo, esse documento chama Management Plan, que é plano de gestão e não plano de manejo, né? Então, talvez o equívoco tenha se dado aqui. E vejam, alguns estados, inclusive, e aí eu vou aproveitar para voltar uma questão que foi levantada, inclusive no nosso grupo, né? Alguns estados podem alterar a legislação, podem, desde que de uma interpretação menos restritiva para uma mais restritiva. Então, por isso justifica que as RPPNs estejam no grupo de proteção integral de alguns estados. Da mesma forma, em alguns estados, na sua legislação estadual, eles já tratam de plano de manejo e não de, perdão, eles já tratam de plano de gestão
corrigindo esse equívoco que precisa ser corrigido em algum momento, né? Embora as pessoas se acostumaram a falar planos de manejo, mas, na verdade, é um plano de gestão. E por que é um plano de gestão? Porque ele vai orientar a implantação de estruturas, as normas de uso e restrições, como eu disse, o zoneamento. Então, ele é o documento técnico supremo dessa área. Ele trata muito além de simplesmente manejo, né? É uma obrigatoriedade legal que garante a unidade de conservação não dependa da vontade transitória do gestor público. Isso é muito importante, né? Uma outra questão que surgiu já no nosso curso, na aula lá do Marcos Tito, aí eu não me lembro se foi no nosso curso ou foi na palestra dele, mas acho que foi no nosso curso, na aula que ele deu, e que se perguntou qual o número ideal de pessoas para gerir uma área. Como é que é isso? Como é que é a gestão? Isso depende tudo, dentre outros fatores, do próprio plano de gestão, né? O plano de gestão ele impede que o gestor gerencie a área como ele gerencia a casa dele, não é, né? Ele vai cumprir o que está no plano de gestão. Por isso o plano de gestão é tão importante para a unidade de conservação, né? Então, percebam, né, que o artigo 2º traz conceitos fundamentais que garantem que essa engrenagem sistêmica funcione, né? É importante que esses conceitos sejam interpretados de forma também sistêmica, né, não isolada, interagindo para a gente entender esse equilíbrio entre o rigor ecológico e a realidade socioeconômica, né? Então, nós estamos falando de um sistema que contempla áreas de uso indireto, que contempla áreas de uso direto, que prevê processos de recuperação e restauração, que prevê zonas de amortecimento e conexões importantes, né? Mas também nesse processo, eu quero voltar aqui, porque estava fora do lugar, há também o elemento importante, que é a questão humana, né? O extrativismo é definido também no artigo 2º, né? Definido lá como sendo um sistema de exploração baseado na subsistência e no conhecimento tradicional. Portanto, a lei reconhece que proteger os modos de vida tradicional, por exemplo, dos seringueiros, garante a proteção da biodiversidade, né? A subsistência torna-se, então, uma ferramenta também de conservação in situ, né? Para isso vão surgir algumas áreas específicas, como as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável. Depois que eu mandar o texto lá do Snook, para quem ainda não leu, né, e quiser dar uma olhada, vocês vão perceber que alguns artigos ou incisos, né, ou parágrafos do Snook foram vetados. Um dos que foi vetado foi o conceito de população tradicional, que originalmente, né, não se chegou a um consenso sobre o que seria a população tradicional. Isso vai virar, o conceito vai se dar logo depois na lei de povos tradicionais que foi estabelecida depois do SNUC e que certamente o professor Vanderlei vai tratar com vocês rapidamente. Então, embora se traga aí a questão de extrativismo, na época não houve consenso na definição de populações tradicionais. Bom, é importante dizer, então, que esse artigo 2º, que traz essa conceituação, ele é fundamental na gestão pública, né? Porque ele impede a imprecisão, que é o primeiro passo para a degradação, né? Quando você padroniza, você bloqueia a discricionariedade, né? Por exemplo, né, os chamados parques de papel, os regimes ditam as regras claras de coexistência, né, como uso e proteção, e permitem uma visão espacial conectada do local ao global, né, conectando o local ao global. Então, o artigo 2º, né, ele é fundamental
para garantir a eficiência da governança ambiental brasileira. Bom, aí, esse é o capítulo 1, né? A gente chega no capítulo 2, que trata da organização, dos objetivos e das categorias de unidade de conservação, que eu não sei se vai dar tempo da gente chegar nelas, mas se não der, tratamos na próxima aula. Muito bem. Vamos ver primeiro o que diz lá no artigo 3º, né? O artigo 3º traz a composição do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Isso é muito importante, né? Vejam que fazem parte do Sistema Nacional de Unidade de Conservação as unidades de conservação que são federais, estaduais e municipais, cujas categorias de manejo estejam previstas nessa lei. O Beto Mesquita, na aula dele sobre RPPNs, ele chamou atenção para o fato, por exemplo, das RPPNs serem particulares, né? 100% particulares, a única forma 100% particular do sistema. Aí você pode me perguntar, bom, onde estão as RPPNs aqui nesse artigo 3º, né? É aí que entra aquela discussão, né? Embora eu entendo o discurso, né? E a fala do Beto, quando ele diz, não tem RPPN federal nem estadual, elas são particulares. Sim, elas são nesse sentido, mas é importante a gente lembrar que a lei diz que qualquer unidade de conservação só pode ser criada por um ato do poder público. E esse ato do poder público não pode ser privado, né? Ou ele é federal, ou ele é estadual, ou ele é municipal. É por isso que nós dizemos que a RPPN-X é federal. O que significa isso na prática? Significa que ela foi criada por um ato do governo federal, né? Ou do Legislativo Federal. A RPPN é estadual. Significa que ela foi criada por um ato do governo estadual ou pelo Legislativo Estadual. Isso equivale também aos municípios, né? Então, elas estão perfeitamente contempladas aqui nesse artigo 3º, considerando que elas têm esse ato público em algum desses níveis de gestão, né? Então, o artigo 3º, ele traz uma gênese sistêmica do SNUC, né? Integrando, então, as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, dando uma blindagem multinível, né, importante para impedir interesses locais imediatistas, né? E principalmente algo que eu falei muito para vocês na outra aula, né, permitir essa capilaridade do sistema para garantir a proteção ambiental, né? Então, você pode ter, como a gente já debateu, uma legislação municipal mais restritiva, mas não menos restritiva. Então, o sistema protege dessas oscilações que são especialmente comuns no nível municipal, né? Isso traz, então, uma segurança jurídica para a área, né? O termo regime especial de administração exige, então, que qualquer alteração ou supressão seja feita exclusivamente por lei, blindando os atributos biológicos das volatilidades, né, dos interesses políticos, sobretudo locais, né? Então, essa composição sistêmica ela é estratégica para a gente, de fato, garantir esse sistema funcionando, né? E aí a gente chega no artigo 4º, que é o artigo que trata dos objetivos do sistema. Aqui tem também muita gente que confunde isso, e eu já vi debates acalorados e equivocados por causa disso, né? Veja, o artigo 4º, ele trata de objetivos que devem ser cumpridos pelo sistema, não por uma unidade de conservação apenas, né? Aliás, nenhuma unidade de conservação, por mais exemplar que ela seja, ela conseguiria cumprir todos os objetivos previstos no sistema. E a gente não está tratando aqui de unidades isoladas, né? Por isso que é importante a gente falar sempre de forma sistêmica.
Então, o que eu vou passar a falar agora sobre os objetivos, a gente tem que entender que são muitos objetivos, né? Alguns vão estar presentes em algumas unidades, outros vão estar presentes em outras unidades, mas dentro da esfera sistêmica, né, eles se complementam. Então, o SNUC traz algumas novidades importantes, como o conceito ou a proteção, né, de espécies com importância genética, né, espécies ameaçadas, a manutenção da variabilidade biológica in situ, né, isso é tratado em 3 incisos iniciais. Né. Depois ele traz a questão da sustentabilidade, né, que é a promoção do desenvolvimento sustentável e a aplicação de princípios de conservação na economia, ou seja, o SNUC ele rompe com essa ideia de que as unidades de conservação são espaços que não desenvolvem economicamente a região, né? Muito pelo contrário, né? A ideia é encontrar um novo modelo de desenvolvimento pautado na natureza. Daí a importância dessa visão de sustentabilidade. E o SNUC também garante uma interface social importante, valorizando as populações tradicionais, a educação ambiental e o fomento da pesquisa, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, nós, humanos, estamos sempre conectados a essas áreas, seja visitando essas áreas para desenvolver programas de educação ambiental, recreação, turismo ou pesquisa, ou seja, vivendo nessas áreas, né? Acho que eu também já havia falado um pouco sobre isso para vocês. Mais detalhadamente, a gente tem alguns objetivos sistêmicos, então, como manter a diversidade biológica e os recursos genéticos, proteger paisagens de notável beleza cênica, proteger espécies ameaçadas de extinção, promover a educação ambiental e o turismo ecológico, ou ecoturismo, promover o desenvolvimento sustentável e proteger os recursos necessários à subsistência de populações tradicionais. Então, vejam que a gente tem objetivos distintos. Volto a dizer, proteger recursos necessários à subsistência de populações tradicionais não necessariamente é o mesmo objetivo de uma unidade de conservação que está protegendo espécies ameaçadas de extinção. Às vezes, os dois conceitos podem aparecer, às vezes, não. Né? Por isso que a gente precisa trabalhar com esse conjunto de áreas diferentes. Né? Então, é importante a gente entender que as áreas protegidas elas devem ser importantes para garantir a conservação da natureza, mas também o desenvolvimento humano. Né? Não é possível mais a gente pensar num sistema que privilegie apenas áreas isoladas, exclusivas para a fauna e flora, né? Barrando o desenvolvimento econômico e humano. Na verdade, é claro que esse tipo de área, se for preciso existir, vai existir, mas o que se mostra mais eficiente é quando a gente garante essa sustentabilidade econômica para a sociedade, seja de forma direta, né, com programas de turismo, recreação, ou de formas indiretas, garantindo a segurança hídrica, climática, alimentar dessas áreas. Né? Então, a ideia do sistema abrange propósitos que vão desde a preservação genética até a sobrevivência de populações inteiras. Né? A gente pode dividir todos esses objetivos em 4 pilares principais, né? O ecológico e biológico, ou seja, o investimento na proteção da biodiversidade e dos processos evolutivos, os recursos e seguranças, né? Prestação de serviços ambientais e ecossistêmicos, como fornecimento de água, estabilidade climática, prevenção contra desastres naturais. O pilar científico e educacional, né, com a pesquisa, o monitoramento, a interpretação ambiental, e o pilar socioeconômico e cultural, né, com populações tradicionais, turismo e o patrimônio. Então, se a gente pensar um pouco nesses pilares, né, traduzindo eles um pouco mais,
Então, o primeiro, né, a proteção da biodiversidade, obviamente, é o objetivo central, né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, são muitos os objetivos, mas o objetivo principal sempre tem que ser a proteção da biodiversidade. Os outros objetivos podem estar até par e passo a esse, mas nunca acima dele, né? Senão não é uma unidade de conservação, não é uma área protegida, pode ser qualquer outra coisa, né? E é exatamente isso que define o que é uma área protegida, o que é uma unidade de conservação. Quer dizer, a prioridade é a proteção da biodiversidade. Os outros objetivos só podem ser contemplados se estiverem pelo menos no mesmo nível, no máximo no mesmo nível, nunca acima dessa proteção. Então, essa proteção da biodiversidade ela está relacionada à proteção genética e à garantia dos processos evolutivos, né? Conservando recursos genéticos fundamentais para a vida e assegurando os processos ecológicos. Desculpa, por isso que a gente chama isso de conservação in situ, quer dizer, conservar as espécies nos seus próprios ambientes naturais, né? Porque ao proteger as espécies nos seus ambientes naturais, a gente protege mais que a espécie, especialmente ali, né? A gente protege toda a sua história, toda a sua variabilidade genética, toda a sua história evolutiva e ecológica, né? Também garantir locais de refúgio e reprodução, sobretudo de espécies raras e perigo ou ameaçadas, né? Então, a gente pode ter unidades de conservação que são fundamentais, mesmo a espécie não estando lá o ano inteiro, né? Mas são locais apenas usados como reprodução por aquelas espécies. Vamos dar um exemplo, né? As tartarugas marinhas, por exemplo, elas desovam numa praia, migram e voltam àquela mesma praia para botar os seus ovos, né? Se aquela área não estiver protegida, mesmo quando as tartarugas não estiverem lá, a gente rompe esse ciclo, né? Tem várias espécies e daí a proteção desses refúgios e dessas áreas de reprodução assume um papel ainda mais importante para as espécies migratórias, né? Que precisam dessas áreas para completar os seus ciclos biológicos. Mas também a gente protege a natureza por pura estética, né? Para garantir locais de grande beleza cênica, né? Para preservar paisagens naturais e amostras da nossa biodiversidade, né? Para que as futuras gerações possam ver, né? Eu tenho a chance tive e tenho, né? E espero ainda ter por muito tempo, a chance de conhecer locais maravilhosos, né? Viajo bastante pelas unidades, e eu quero muito que os meus filhos tenham essa chance também, né? Então, garantir essas áreas para as futuras gerações é extremamente importante. E é bom a gente lembrar que foi a partir dessa percepção que surgiu o primeiro parque nacional no mundo, né? Ah, ah, lá com Yosemite, né? E Yellowstone nos Estados Unidos. Quer dizer, Yosemite e Yellowstone não surgiram por causa de bicho ou planta nenhuma, né? Surgiram para garantir locais de ampla beleza cênica. No pilar 2, a gente tem os serviços ecossistêmicos prestados por essas unidades, né? Quando a gente fala em serviços ecossistêmicos, é o fornecimento de água, estabilidade climática, retenção ou captura de carbono, né? São extremamente importantes essas unidades para cumprir, para garantir o nosso bem-estar, né? Trouxe aqui dois exemplos, né? Então, um terço das áreas protegidas no mundo, por exemplo, elas fornecem uma porção significativa de água potável. Perdão, as áreas protegidas elas fornecem uma porção significativa de água potável para um terço das 105 maiores cidades do mundo. Isso vale para São Paulo, né, onde criou-se o Parque Estadual da Serra da Cantareira. Isso vale para o Rio de Janeiro, lá no século XIX, quando o Pedro II, criando e protegendo a florestas da Tijuca e Paineiras, né? E tantos outros exemplos, né, no mundo afora. Também a questão da retenção do carbono, né? A gente tem dados que mostram que florestas tropicais não protegidas
perdem o dobro de carbono por desmatamento quando comparado em áreas onde é feito o manejo florestal, né? As áreas protegidas, elas são muito importantes como retenção de carbono, né? Mas também para absorver o carbono da atmosfera, sobretudo em áreas onde está se fazendo restauração ou recuperação. Né? Esses serviços ecossistêmicos também são importantes para, num cenário moderno, né, de grandes catástrofes, a gente chama de catástrofes naturais, mas na verdade são problemas socioambientais, é importante dizer isso, né? Mas a criação de áreas protegidas previne enchentes, deslizamentos de encosta, diminui a chance de assoreamento de rios e represas, garantindo uma qualidade ambiental geral, principalmente em áreas urbanas, né? Então é fundamental, quando nós tivemos aquela catástrofe de 2012 na região serrana do Rio de Janeiro, em que centenas de pessoas morreram, alguns corpos nunca foram encontrados, né, ali em Petrópolis, Teresópolis, Itatiaia, foi a primeira vez que foi feito um grande relatório técnico para avaliar as vulnerabilidades daquele evento, né? E uma das coisas que esse relatório mostrou é que os cenários mais destrutivos ocorreram exatamente em locais não protegidos efetivamente, né? Embora muitos previstos a proteção em lei, né? E aí o relatório mostra, por exemplo, que no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, quase não ocorreu nenhum tipo de evento, embora toda a região tenha sido muito destruída, né? Um outro aspecto importante, tem se tornado cada ano mais importante, é a segurança alimentar. Por que a segurança alimentar é importante? Olha, historicamente, ao fazer políticas de melhoramento genético, nós provocamos um processo que nós chamamos de erosão genética. Então, antigamente, nós tínhamos lá uma diversidade muito grande de variedades de alimentos, né? E, com o tempo, essas variedades foram sendo reduzidas para alguns poucos exemplares. Isso aconteceu com milho, isso aconteceu com a maçã, enfim, com trigo, né? Por conta de ganho de produtividade. Só que esqueceu-se, né, que as condições ambientais mudam, ou seja, as variedades que nós selecionamos ao longo daquele tempo eram viáveis e produtivas dentro de um cenário. Com as mudanças climáticas, cada vez mais uma realidade nossa, essas variedades vão perdendo produtividade. E como a gente recomeça esse processo de seleção ou de melhoramento genético, se a gente não tem mais a diversidade que a natureza nos produziu, né? A natureza nos deu diversidade e a gente provocou uma biosimplificação. Né? Então, para a gente encontrar novas formas de alimento, né? Novas formas, novas possibilidades de alimento num mundo em que a população deve chegar a 10 bilhões de pessoas um pouco antes de 2050, a gente precisa dessas espécies que estão lá, escondidas e protegidas dentro dessas áreas, dentro das nossas unidades de conservação. Né? Eu assisti já há uns bons anos, talvez uns 10 anos ou 15 anos, uma palestra de um cientista norte-americano, em que ele dizia que já naquela época o grande desafio que os Estados Unidos estava tendo é o controle de pragas na agricultura, né? Então, havia grupos de cientistas trabalhando só nisso, exatamente porque, com o cenário de mudanças climáticas, algumas espécies que antes eram resistentes a pragas não são mais. Né? Então, a nossa forma de garantir alimento para o futuro é garantindo o uso racional dos recursos naturais,
e a manutenção de espécies que são a base da alimentar humana, né? E que muitas estão lá escondidas, né? Ainda não foram reencontradas ou nem foram encontradas ainda. E a gente também pode citar a importância do uso medicinal da biodiversidade. Todos os nossos remédios, ou eles são retirados da natureza, ou são fórmulas copiadas da natureza, né? Ou seja, os remédios para as doenças que a gente ainda não tem cura estão nas plantas e nos animais que circulam pela natureza, né? Então, a gente precisa proteger esse potencial. E aí eu trago um exemplo, né? Só um parque nacional no Nepal, ele abriga 411 espécies de plantas medicinais, né? Então, olha o potencial de uma área apenas, né? E muito disso sequer foi ainda estudado ou conhecido, né? Então, é um grande desafio a manutenção desse recurso, né, para garantir a saúde das populações no futuro. E, avançando um pouco mais, né, o pilar científico educacional, onde essas áreas são fundamentais para garantir pesquisa, monitoramento e interpretação ambiental. A pesquisa científica, por exemplo, em campo, ela é fundamental, né? Por mais que a gente tenha tecnologias e consiga fazer estudos em laboratórios, museus e tal, é na natureza que a gente consegue perceber claramente como a biodiversidade funciona. Então, a gente pode estudar comportamento animal em zoológico, mas o comportamento de um animal em zoológico não é o mesmo do comportamento dele na natureza. Então, a gente precisa, até para a gente restaurar e recuperar áreas, nós precisamos proteger o que sobrou de, de mínima influência da ação humana para que a gente possa saber se nós estamos restaurando ou recuperando, ou que estágio de restauração e de recuperação essas áreas estão, né? Então, no nosso grupo de pesquisa aqui, por exemplo, a gente estuda duas áreas importantes, né? Uma no sul do Brasil, que é onde a Mata Atlântica está mais bem preservada, é o mais próximo do que nós tínhamos em 1500 de Mata Atlântica, e a gente estuda uma área aqui no nosso instituto que está em recuperação e regeneração. Esses estudos comparativos têm sido muito importantes para a gente entender como restaurar, recuperar áreas. A gente aprende no Paraná e aplica aqui na nossa região, né? Então, é muito importante ter essas áreas, e cada vez mais essas áreas estão sendo estudadas, né? Nós tivemos, obviamente, uma queda com a pandemia ali nos períodos de 2020 e 2021, mas hoje centenas de pessoas, de pesquisadores, desenvolvem suas pesquisas em ambientes naturais, né? Graças a essas pesquisas, a gente avança, inclusive nos processos de conservação brasileira, né? Além da pesquisa, a própria educação e interpretação ambiental, que são fundamentais para reconectar as pessoas à natureza. É claro que a gente pode fazer educação e interpretação ambiental em universidades, na sala de aula, em museus, mas nada é igual ao contato com a natureza, né? E principalmente dos mais jovens. A gente precisa proteger os mais jovens de algo que na biologia da conservação a gente chama de padrões em mutação. Significa o seguinte, olha, nós temos uma tendência de aceitar como normal e natural aquilo que a gente conhece ou vive, né? Então, se as nossas crianças crescem num ambiente degradado, elas assumem isso como uma condição normal da natureza. E isso não pode acontecer, né? Eu faço questão absoluta de levar minhas crianças, sempre que posso, para viajar comigo. Eu tenho um filho de 10 anos, um de 7, um de 2,
exatamente nessa perspectiva, para mostrar a eles que a gente não pode se contentar em perceber que um monte de árvores de eucalipto no condomínio é uma floresta. Não é, né? Floresta é muito mais que uma simples coleção de árvores, né? E a gente só percebe isso estando em meio à natureza. Então, esse contato com a natureza, além de proteger desses padrões de mutação, eles garantem uma reconexão que aumenta, na minha perspectiva, o engajamento da sociedade pela conservação da natureza. Então, esses espaços dedicados à educação ambiental e interpretação ambiental são muito importantes, né? E também, obviamente, dedicados ao turismo de natureza e à recreação, né? Então, conservar locais de beleza cênica são fundamentais como atrativos turísticos. Obviamente, as pessoas vão para a natureza, querem ver locais bonitos, né? Então, o uso público, ele é fundamental, porque ele proporciona recreação e contato com a natureza, o ecoturismo, e gera, além de bem-estar, de condição de saúde, né? Renda para populações locais, né? O contato com a natureza hoje já é amplamente reconhecido como fundamental para a manutenção da saúde física e mental das pessoas, né? Isso é tão forte que nós da Aliança estamos já promovendo uma segunda, para o segundo semestre, já estamos planejando um outro simpósio para tratar só disso, né? Da discussão entre saúde e conservação da natureza. Aliás, pessoal, fica aí a dica, né? Se vocês quiserem acompanhar, a gente tem muita coisa pela frente, né? Muito material, muitos eventos, né? E às vezes a gente tem dificuldade de divulgá-los, então permaneçam aí nos nossos grupos, participem dos nossos grupos, que vocês vão estar sempre informados em primeira mão sobre as nossas ações, né? Então a gente conta com vocês. Mas voltando aqui à coisa do turismo, só para você ter uma ideia, né? Há uma estimativa que 8 bilhões de pessoas visitem as áreas protegidas por ano, né? Aí você vai me dizer assim, pô, mas são 8 bilhões de pessoas vivendo, quer dizer que todo mundo vai numa área protegida? Não, né? Claro que esse 8 bilhões aqui está considerando pessoas como eu, que vai a mais de uma área protegida por ano, né? Mas é um número expressivo, né? Como se cada pessoa do mundo visitasse uma área protegida pelo menos uma vez. Só nos Estados Unidos, a estimativa é que a visita gira em torno de 325 a 330 milhões de visitantes só nos parques nacionais americanos. Nós estamos muito aquém disso, né? Os últimos dados aí nós recebemos nos nossos parques nacionais apenas algo em torno de 13 milhões. Se der tempo, a gente vai aprofundar nisso, que é um número, não é um número real, porque desses 13 milhões, apenas o Brasil tem 76 parques nacionais. 70% da visitação se restringe a apenas 3 parques nacionais, que é Tijuca, Jericoacoara e Foz do Iguaçu, né? E se a gente considerar que na Tijuca a maior parte da visitação se dá para ir ao Cristo Redentor, ou seja, as pessoas nem sabem que estão dentro de um parque nacional, o número é bem abaixo, né? Então a gente, no número assim, de pessoas que saem de casa e falam, vou visitar um parque nacional, sabendo o que está fazendo, é 25% desses 13 milhões aí. A gente tem, recentemente, o Instituto Semeia tem feito acompanhamento dessas visitas e estimulando essa expansão, esse crescimento para os estados e municípios, né? Então, há uma estimativa que a gente tenha mais cerca de 4 milhões de pessoas visitando os parques estaduais no Brasil. E se a gente somar não só parques nacionais, mas os outros modelos de áreas protegidas, né, como as próprias áreas de proteção ambiental, e aí a gente tem uma crítica também a isso, né, porque
por exemplo, como você quantifica a visitação na área de proteção ambiental de Petrópolis, sendo que a cidade de Petrópolis está dentro da área de proteção ambiental? Então, aqui, esses números também merecem uma reflexão, mas se considera, em termos de Brasil, algo em torno de 25 milhões de visitantes em áreas protegidas brasileiras. Mesmo que fosse 25 milhões, vejam que isso é menos que 10% do que os Estados Unidos recebem. É claro que o sistema norte-americano é muito mais antigo, muito mais robusto e tal, mas a gente tem muito ainda para avançar dentro de um sistema que gere essa condição de receber os turistas de todos os tipos, né? A ideia de parques para todos. Então, proporcionar recreação e turismo ecológico é uma das vias mais rápidas para assegurar o crescimento econômico regional e sustentável e para garantir a proteção da área. Vocês perceberam que um dos desafios que se tem, principalmente com as áreas urbanas, é como impedir que essas áreas sejam ocupadas de forma ilícita e ilegal, né? A resposta está na ocupação lícita, né? Quer dizer, se a gente não ocupa essas áreas com recreação, com turismo, com pesquisa, com fiscalização, elas serão ocupadas por milícias, por traficantes, né? Por usuários de drogas ilícitas, né? Ou serão alvo de ocupações irregulares. Então, a gente precisa ocupar licitamente esses locais, inclusive para gerar renda. E aí a gente entra numa questão muito importante, né? As unidades de conservação, elas podem gerar renda indiretamente, né? Aqui essa foto alguns de vocês devem conhecer, quem não conhece, vale a pena pesquisar, da vila de concessão de Bitpoca, onde tem a porta de entrada do Parque Estadual de Bitpoca, que é um parque aqui em Minas Gerais, que é um dos mais visitados da América Latina, né? Um exemplo muito importante, como o parque mudou a realidade da cidade, né? Essa pequena vila, há 20 anos, era uma vila cheia de problemas, né? O acesso era muito difícil, né? Se chovia, mal conseguia chegar ou sair de lá, faltava água, faltava energia, faltava emprego. Hoje, você chega em Bitpoca, a estrada já está pavimentada, não tem mais problema de acesso, raramente problemas de água e eletricidade, só quando a cidade fica muito lotada nos feriados, ela um destino turístico muito forte, né? Mas você percebe, por exemplo, em Bitpoca, eu me lembro, eu frequento Bitpoca desde 1995, então eu vi essa mudança ocorrer. Em Bitpoca é muito famoso o pão de canela, eu me lembro, tinha uma senhora, a Dona Maria, fazia o pão de canela e vendia na cozinha da casa dela, né? Hoje a família tem uma fábrica de pães de canela, né? Em Bitpoca você tem restaurantes internacionais, tem hotéis de boa qualidade, enfim, mudou a realidade da cidade. Hoje é tão importante essa percepção que, se você vai em Bitpoca e não consegue entrar no parque, você tem outras várias coisas para fazer no entorno, né? Ou seja, o parque foi a mola mestra desse processo, mas a oportunidade do entorno é muito grande, né? E aqui eu estou falando de uso indireto, né? Mas a gente também pode ter o uso direto, né? Como manejo dos recursos florestais. Essa foto, né, o que vocês estão vendo aí é uma área de manejo, né? São árvores cortadas na Amazônia legalmente, né? Eu fiquei por 3 dias nessa área e me impressionou muito, né? Caminhões, aqueles caminhões bitrens saindo lotados dessa madeira 24 horas por dia, né? Saindo de noite, de madrugada, não para, né? Por quê? Porque é uma área de manejo onde você tem corte e transporte só por alguns períodos do ano, né? Então eles têm que fazer o máximo, né?
Mas as árvores aqui são manejadas, né? Vejam, manejo é diferente de desmatamento, né? Quando a gente fala em desmatamento, a gente está falando de coisas ilegais, irregulares, sem planejamento, sem estudo. O manejo, ele é uma forma de você utilizar os recursos com o mínimo de impacto e sem que esses recursos se esgotem. Então, é possível gerar renda de forma direta também em unidades. As florestas nacionais são o modelo mais clássico para isso, né? Também as áreas protegidas, elas são muito importantes para garantir a memória, a história, né? O patrimônio arquitetônico, o patrimônio arqueológico, o patrimônio geológico, né? A geodiversidade, que alguns colegas que trabalham comigo batalham tanto aí pelo reconhecimento, né? Para que a gente tenha o mesmo reconhecimento da geodiversidade do que a gente tem para a biodiversidade. Então, as unidades também protegem sítios históricos, arqueológicos, culturais, né? A preservar a área é uma forma de preservar a própria história. A região que eu estudo no sul do Brasil, que é Guaraqueçaba, por exemplo, as pessoas começaram a entender que, ao receber o turista para ver o Guará, para ver o mico-leão, para ver as cachoeiras, né, para navegar no rio, elas podem mostrar a sua cultura, né, o fandango, que é uma dança típica do local. As pessoas compram o artesanato, querem levar uma lembrança. Então, o patrimônio natural movimenta a economia, mantendo viva a história e a cultura desses locais. É claro que, quando feito sem planejamento, seu efeito contrário pode ocorrer, mas a gente está considerando aqui dentro de uma lógica de planejamento adequado, né? Outro aspecto muito importante, e aí eu faço um adendo para as áreas urbanas, né, é assegurar a qualidade ambiental urbana, seja microclimática, diminuindo o efeito das ilhas de calor. Já falamos aqui, protegendo contra enchentes, recreação, educação ao ar livre, garantindo a heterogeneidade espacial, né? No meio de um monte de prédios, você tem uma área verde, garantindo conectividade dentro da cidade. Tá? Vimos, para quem assistiu lá, o simpósio de áreas protegidas urbanas, quantas coisas potenciais nós temos com essas áreas, né, como os parques lineares e Campinas, que foram apresentados por nós. Quem não teve a chance de assistir, pessoal, está lá. Só ir lá na página do YouTube do Brasil Verde, você vai assistir as palestras, vão ver esses exemplos. E amanhã, né, amanhã a gente vai ter uma aula só sobre áreas urbanas, né? Então, vamos aprofundar nesse aspecto também. Então, a heterogeneidade, a qualidade ambiental urbana é muito estratégica, né? A gente também pode proteger áreas até que se decida o que fazer com elas, né? Esse é o modelo que estava previsto no projeto inicial do SNUC, que é comum em outros países, que são as chamadas reservas de recursos, né? Áreas de manejo provisório, e é um potencial importante, né? Você imagina, tem um local que há interesse da preservação, mas há também interesse da mineração. O SNUC blindou isso, né? O SNUC diz o seguinte: olha, até que sejam feitos estudos técnicos e tal, essa área tem que se manter preservada, né? Isso é muito importante. E, por fim, né, os aspectos sociais. As áreas protegidas garantem o uso racional dos recursos naturais, né, garantindo atividades seculares de populações tradicionais diversas do Brasil, né? Protegendo, por exemplo, atividades extrativistas, né? O exemplo clássico da borracha na Amazônia, mas também a pesca extrativista no litoral brasileiro, mantendo uma economia muito importante, né? Recentemente, o IBGE publicou um censo dessas pessoas que vivem em áreas protegidas e são extrativistas, né? Isso é muito importante. Olha,
chegou-se à conclusão lá de que entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas no Brasil dependem diretamente do extrativismo vegetal e da pesca artesanal, né? Portanto, preservar essa história, essas populações tradicionais e assegurar atividades extrativistas são muito importantes para proteger esses recursos florestais, né? Esse número no mundo é muito maior, né? Mais de 1,6 bilhão de pessoas dependem de recursos naturais, segundo a FAO, são populações extrativistas, tradicionais, como populações indígenas, ribeirinhos, coletoras, né? De 60 a 70 milhões de pessoas são povos indígenas, né? De 300 a 350 milhões de pessoas são dependentes da pesca, né? No Brasil, a gente já falou, em torno de 1,5 a 2 milhões de pessoas vivendo aí de atividades extrativistas como a castanha do Pará ou a castanha do Brasil, né? Um debate que a gente não vai entrar aqui, mas enfim, o açaí, o babaçu, a pesca artesanal, óleos e a borracha nativa, né? Então, as áreas protegidas garantem a sobrevivência dessas atividades e garantem a própria existência das populações tradicionais, protegendo essas populações da especulação imobiliária. Guaraqueçaba, por exemplo, de novo, é um grande exemplo, né? Guaraqueçaba, na década de 80, havia um projeto de construção de um resort gigante no litoral, o que acabaria com as populações locais, né? Acabaria com as populações ribeirinhas, caiçaras, de pequenos agricultores. É claro, pessoal, que isso não é homogêneo, né? Vocês vão ver, e a gente já falou de casos históricos em que criou-se áreas excluindo populações, e às vezes a gente só chama atenção para esse aspecto negativo, mas nós temos o contrário, né? A criação de áreas que protegem essas populações da especulação imobiliária, de serem expulsos dos seus territórios, né? Porque se não fossem áreas protegidas, seriam lícita ou ilicitamente expulsos dos seus territórios, né? Então, o IBGE mostrou para a gente que quase 12 milhões de pessoas vivem em unidades de conservação no Brasil. Obviamente, aqui considera-se também as áreas de proteção ambiental. Então, 74% da população que vive em unidade de conservação está concentrada aqui no Nordeste, no Sudeste, né? A maioria se declaram como pardos, e nós temos populações, tanto quilombolas como indígenas, vivendo. Vejam que eu estou falando de indígenas dentro de unidade de conservação, e não em terras indígenas, né? Por isso o número indígena aqui só de 132.804. O mesmo vale para quilombolas, porque tem as terras quilombolas que não estão nessa conta aqui, né? Então, esse é um cenário, né, bem característico, né? A maior parte vive em áreas de uso sustentável, apenas uma pequena parte em áreas de proteção integral. Bom, então, pessoal, a ideia introdutória do SNUC, né, traz a percepção de que ele foi projetado para promover a sustentabilidade, o conhecimento e o bem-estar social, promovendo o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, valorizando econômica e socialmente a diversidade biológica, promovendo a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, proporcionando meios para pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, proteger os recursos necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando o seu conhecimento e a sua cultura, né? Então, ele é algo de extrema importância, né? Porque ele conecta natureza, pessoas e desenvolvimento, né? Então, traz claramente a ideia de se criar áreas protegidas, unidades de conservação, não é sinônimo de pobreza, de afastamento das populações, mas sim a busca por uma nova forma de desenvolvimento econômico e de conciliação, né? Mas óbvio que vem os desafios, né? Como o próprio Beto chamou a atenção, um dos desafios é como você valoriza a biodiversidade, né?
lembra que ele falou de créditos de biodiversidade, de forma muito didática, né? Então, embora a gente acredite que a gente deva trazer o componente econômico para a conservação, isso é muito complicado ainda, depende muito de avanços muito importantes do nosso conhecimento, né? A gente precisa realmente reconhecer o valor dos serviços ecossistêmicos para que a conservação se torne efetiva e garanta o desenvolvimento, né? Por fim, no artigo 5º, né, o SNUC traz as suas diretrizes, né, que é garantir a representatividade ecológica. Não adianta eu proteger só a Amazônia e esquecer o resto, né? Temos que proteger todos os ambientes do Brasil. Garante a participação coletiva, com o envolvimento da sociedade e populações locais na gestão e na criação. A gente vai falar sobre isso. Propõe uma sustentabilidade financeira, né? Propondo autonomia administrativa e financeira para as unidades, e uma gestão integrada, né, com o manejo de águas e terras circundantes de forma harmônica, né, com a ideia de mosaicos, de corredores, de zonas de amortecimento, né? O maior desafio está aqui na autonomia administrativa e financeira, né, que está cada vez mais rara, né? A gente já discutiu isso. A gente tem ampliado o número de unidades de conservação no Brasil, mas essa ampliação não vem sendo acompanhada de investimentos em pessoal e investimentos financeiros, né? Investimentos e recursos. Então, muitas vezes a lei dá o instrumento, mas não dá as estratégias ou não garantem as estratégias para esse instrumento, de fato, cumprir o papel dele, né? Muito bem, pessoal, eu vou parar por aqui, porque nem eu mesmo vi o tempo passar, né? Passou, já são 10 para as 9 aí. Dá um tempo para a gente conversar um pouco e tirar dúvidas, e no nosso próximo encontro, a gente avança um pouco mais com outros artigos e outras questões, né? Pessoal, estou à disposição para perguntas. Se alguém quiser levantar a mãozinha, eu vou ligar aqui, pessoal, câmeras e microfone. Então, fiquem atentos aí, por favor. Quem quiser falar, fica à vontade. Ou não sei se tem perguntas, ou Sim, Marcelo, tem sim. se você quiser mandar, então. Tá, eu selecionei aqui. Ó, a primeira pergunta é do Geraldo. Ele pergunta assim: qual o bioma mais biodiverso do planeta? Qual o trabalho científico que você pode indicar que comprove esse fato? Isso tem muito trabalho científico, depois se eu posso te mandar alguns, mas é muito fácil você ver, né? Os locais de maior biodiversidade no planeta, de modo geral, são as florestas tropicais, né? Especialmente a Amazônia. Mas para alguns grupos, a Mata Atlântica tem ainda mais espécies que a Amazônia. Então, depende do que a gente está falando, mas as florestas tropicais, elas concentram mais de 50% da biodiversidade do planeta, certo? Então, isso é muito bem conhecido na biogeografia, né? Depois eu posso te mandar, se você me pedir, eu te mando. Outra pergunta é da Poliana. Ela diz o seguinte: inventário é igual ao diagnóstico? A gente dá nomes diferentes para a mesma coisa, Poliano. Mas é isso, é um diagnóstico não só biológico, né, mas social, econômico, com potencialidades. Quanto mais completo, mais eficiente vai ser a criação. Outra pergunta do Geraldo é: você se considera mais um preservacionista ou mais conservacionista? Olha,
Eu diria que hoje eu tenho uma formação mais preservacionista, Geraldo. Mas eu, com o tempo e com a vivência nas populações, sobretudo com os trabalhos em Guaraqueçaba, eu me aproximei muito do conservacionismo ao longo da minha trajetória. E hoje eu concordo com amigos também que tiveram essa trajetória ao longo da vida, de que essa dicotomia ela está ultrapassada, né? A gente não deve ser nem só preservacionistas e nem só conservacionistas, né? Existem cenários diferentes. A gente precisa ter áreas de proteção integral, mas a gente não pode negar a importância dos povos tradicionais, dos povos originários, né? Que são que foram muito importantes para a manutenção da biodiversidade ao longo da história. Então, eu hoje não discuto mais essa dicotomia, eu só falo do ponto de vista histórico, mas eu acho que o que a gente tem que discutir é que tipo de atividades econômicas são compatíveis com esses territórios protegidos. Eu acho que essa questão, trazer isso para a discussão simplesmente tem ou não tem gente, ela fica uma discussão vazia e uma discussão improdutiva. Bom, outra pergunta da Alessandra. Ela diz, e quando uma UC não tem zona de amortecimento delimitada? Alessandra, quando a UC não tem, existem algumas poucas restrições que são determinadas por resoluções do CONAMA, como, por exemplo, atividade de mineração, atividade de alto impacto local. Mas, se não tem zona de amortecimento, a proteção fica muito vulnerável, né? Então, só tem algumas resoluções para alguns casos específicos, mas não garante a proteção como uma zona de amortecimento protege. Por isso que há muita confusão das pessoas do conceito de zona de amortecimento, de entorno de unidade de conservação, há aspectos legais diferentes. A gente ainda vai aprofundar em zona de amortecimento e eu vou mandar para vocês alguns artigos que a gente vem publicando sobre esse assunto. Outra pergunta é do Mas Boa Vista, Atibaia. Né, a pessoa disse que não entendeu muito bem se existe uma legislação guarda-chuva estabelecida para orientar a zona de amortecimento ou se as regras são criadas a partir do zero em cada plano de manejo. As regras são criadas ou no ato de criação, ou regras no sentido de que delimitação e restrições, né? Não dá para ter uma lei geral, porque cada unidade de conservação tem uma realidade. Então, por exemplo, durante muitos anos, muitos advogados, juristas, interpretavam uma lei muito antiga, dizendo que a zona de amortecimento tem 10 quilômetros de entorno. Ora, isso não faz sentido para uma unidade de conservação de 1 hectare, muito menos para uma unidade de conservação de 4 milhões de hectares, né? Então, a zona de amortecimento, ela precisa ser adequada à realidade de cada unidade de conservação, seja do ponto de vista da delimitação, do tamanho dessa área, seja do ponto de vista das restrições colocadas ali. Outra pergunta do Geraldo também. Quando falamos que o primeiro parque do mundo foi criado nos Estados Unidos, estamos considerando os parques criados nas civilizações do Oriente? Geraldo, são coisas diferentes, né? Se a gente fala em áreas protegidas, você tem razão. Nós temos áreas protegidas criadas no mundo há milhares de anos antes da era cristã. Mas quando a gente fala de parque, da figura parque, ela nasce no século XIX nos Estados Unidos, tá bom?
Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. O que, que a gente está falando? De parque, que é um modelo de área protegida, ou a gente está falando de áreas protegidas que foram criadas para fins religiosos, para fins de caça, utilitaristas, então são coisas diferentes. Tá? Outra pergunta do Geraldo também, que pergunta que a humanidade enfrenta uma mudança climática ou já vive a própria crise climática, entre aspas, pois a mudança já aconteceu. Já vivemos, e esse é um grande desafio que a gente tem para manter as nossas áreas protegidas fora de uma perspectiva sistêmica. Por isso que a gente briga tanto com a ideia de sistema. Por quê? Imagina o seguinte: um dos efeitos das mudanças climáticas é a alteração dos padrões de distribuição geográfica de plantas e animais. Então, pode acontecer de uma unidade de conservação ter sido criada para proteger uma determinada espécie, e essa espécie hoje está fora da unidade de conservação para a qual ela foi criada. E a gente não pode simplesmente carregar a unidade de conservação. Né? Por isso que cada vez mais eu destaquei figuras como a interpretação sistêmica, os corredores ecológicos, são fundamentais para essa realidade que a gente já vive. Sem falar daquelas que nos protegem das grandes catástrofes ambientais, né? Urbanas, principalmente. Bom, temos outra pergunta do André. Dentro do tema de gestão integrada com as comunidades e povos da unidade de conservação, poderia me dizer um caso positivo e negativo, né, de unidade de conservação no contexto amazônico? Olha, isso é super desafiador, né? De fato, a gente tem bons exemplos de populações, não só na Amazônia, mas no mundo, que fazem gestão adequada desses territórios, né? E sobrevivem muito bem com e desses territórios. Então, o exemplo que o Luciano trouxe no Brasil é um exemplo magnífico, né? Do manejo do pirarucu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em que as próprias populações, inclusive, fiscalizam o uso e o manejo dessa área. Então, é um exemplo magnífico. Agora, existem também exemplos negativos, né? Por isso que eu acho que a questão não é só a presença ou não dessas populações, mas o lado negativo, por exemplo, tem muito a ver com o modelo econômico estabelecido no interior dessas áreas. Né? Obviamente, o modelo econômico predatório não é compatível com a proteção dos recursos naturais. A Thais pergunta como é identificada a necessidade de criação de uma unidade de conservação. Há um estudo sistemático que reconhece essa demanda em diferentes regiões do país? Existe a nível federal, tá aí sim. Inclusive, o governo federal tem já mapeado onde serão criadas as próximas unidades de conservação. Eu também participei desse trabalho, né, desse levantamento. Em alguns estados também tem, né? Em escala municipal isso é mais difícil. Normalmente, as áreas são consideradas importantes quando elas têm espécies ameaçadas, raras, endêmicas, ou quando tem um grande potencial turístico, ou tem populações vulneráveis que merecem ser protegidas. Então, são vários os critérios, mas sim, existe um documento, inclusive, eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas se você me lembrar, eu posso te mandar depois, que já mapeou na escala federal, por exemplo, quais são as unidades que, que, que deverão ser criadas ou expandidas nos próximos anos. Né? O Dário está falando aí que Rondônia tem, alguns estados têm isso, né? Tem o zoneamento socioeconômico ecológico que prevê essa expansão. Né? Então, é isso, alguns estados têm e na escala federal também tem. A Caroline pergunta se você acredita que títulos
internacionais de um parque sem um controle de visitação imediato pode trazer prejuízos irreparáveis em curto período de tempo? Exemplo, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, recente patrimônio natural da humanidade. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. O reconhecimento internacional ele é muito importante, né? Seja como patrimônio mundial, no caso, Lençóis Maranhenses foi recentemente reconhecido, né, como patrimônio mundial natural da humanidade, seja como reserva da biosfera, seja como sítios Ramsar, seja com o selo da lista verde da IUCN, né? Esse reconhecimento internacional dá um status para a área inegável cujo objetivo é exatamente esse, né? Atrair mais gente para esses territórios, garantir a sustentabilidade desses territórios, né? Agora, é claro, qualquer fluxo de turistas mal planejado vai trazer impactos, né? Impactos diretos e indiretos, desde lixo, violência, a degradação, enfim. Por isso que é muito importante que haja um investimento forte na gestão desse território e dessas atividades que certamente se expandem com esse reconhecimento internacional. Então, sim, pode trazer um risco a curto prazo, até porque se o turismo vem antes do planejamento, aí realmente o impacto ocorre. O ideal é que o planejamento venha antes do turismo, né? A Joana pergunta como solicitar manejo de fogo em unidades de conservação e em RPPNs. Joana, quem autoriza o manejo é o órgão gestor da área. Então, depende. Se for órgão federal, o ICMBio, e se for uma RPPN federal, o ICMBio tem que ser consultado. Se for estadual, é o órgão estadual. Se for municipal, é o órgão municipal. Então, quem autoriza esse manejo é o órgão gestor da unidade. Bom, acredito que eu tenha selecionado aí todas as perguntas no chat. Obrigado, pessoal. Obrigado, Magela. Obrigado, Guilherme, pelo apoio. Pessoal, alguma pergunta a mais? Alguém? Se quiser escrever ou falar. Beleza, então, pessoal. Então, já atingimos também o nosso limite aí, né? Quero mais uma vez agradecer muito a participação de vocês. Espero que tenham assinado a lista de presença. Espero que tenham gostado, né? Que tenha valido a pena. Nós vamos avançar ainda no Snook, tem outras coisas para falar. Então, eu estou com muita calma, porque a gente tem tempo, né? Para tratar. Eu corri muito na primeira aula, né? Mas agora a gente vai com mais calma, tá bom? Lembrando, pessoal, então, que amanhã nós teremos a nossa 7ª aula. Vamos receber mais um convidado, que é o meu amigo Miguel Bomber, que vai falar sobre os desafios das áreas urbanas, né, especificamente, e lembrá-los, né, de continuar acompanhando o nosso trabalho aí nas redes sociais e tal. E quem tiver interesse em saber mais do nosso curso de Educação Ambiental e Étnico-Conservação, só fazer contato com a gente, tá bom? Pessoal, um grande abraço, até amanhã às 19 horas, então, com a aula do Miguel Bomber. Valeu, boa noite.